O maior ensinamento está na falha. Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise com spoilers, atenção, uma análise com spoilers de Star Wars, Os Últimos Jedi. O filme, que se passa depois do capítulo 7, conta a história da Rey, que chega na ilha onde Luke Skywalker está, e ela quer ser treinada pelo mestre Jedi, Luke Skywalker. Enquanto ela tá ali na ilha, querendo ser treinada pelo mestre, do outro lado a gente tem Kylo Ren tentando dizimar a Aliança Rebelde e tentando acabar com qualquer esperança que os rebeldes possam ter. Bom, vamos então para a análise e vamos ver o que eu achei do filme, o que eu achei desse filme de Star Wars, Os Últimos Jedi. Primeiramente eu queria reverenciar o Rian Johnson. O trabalho que ele faz na direção desse filme é impecável, é lindo, é uma direção muito bem feita, maravilhosa, assim. O trabalho dele como diretor nesse filme, Os Últimos Jedi, é perfeito. Ele conseguiu captar muito bem a essência de Star Wars e, além disso, ele trouxe componentes completamente novos e diferentes para a franquia. Então, assim, a gente tem cenas de lutas maravilhosas, a gente tem coisas que Star Wars pede e Star Wars merece. A direção do Rian Johnson é perfeita e para mim esse é o ponto mais positivo desse 8º filme da franquia. Para mim é o topo, assim. A direção do Rian Johnson é a melhor coisa que Star Wars Os Últimos Jedi entrega. Além disso, a gente tem uma fotografia maravilhosa. Assim, eu não preciso nem falar da fotografia do filme. A gente tem cenas marcantes e inesquecíveis nesse 8º filme, como por exemplo as cenas que se passam no planeta de Sal. Aquelas cenas são maravilhosas, aquele contraste do branco com o vermelho e o preto do Império. A gente tem ali realmente uma coisa muito linda, uma coisa muito sensacional. E na última cena do Luke naquele planeta a gente tem um plano que mostra o Luke de cara para aqueles walkers. É sensacional assim a cena e a forma como ele capta e a forma como ele consegue trazer aquela fotografia sensacional com o pôr do sol ao fundo. É divino a fotografia do filme. E para mim a parte onde o filme está mais bonito é na parte onde a gente tem a ilha. Eu acho que a ilha ela é o encanto do filme. A ilha traz a essência do que é Star Wars. Ela tem cenas como, por exemplo, o treinamento da Rey em momentos magníficos, onde a gente tem, por exemplo, a cena onde ela vai pro lado negro da força e onde a gente tem aquela parede de espelhos. Aquela cena é linda e ao mesmo tempo ela tem um significado muito importante para o filme e para a personagem da Rey, que a gente vai começando a entender um pouco mais e vai sendo aprofundado um pouco mais a personagem dela. Eu acho que aquela cena é sensacional também. Eu acho que todas as cenas que se passaram na ilha foram lindas e muito bem feitas. Para mim, as minhas partes favoritas foram as que aconteceram na ilha, porque eu achei que ali a gente tinha a essência realmente de Star Wars. E eu não preciso nem falar do final da ilha, porque no momento em que a gente vê o Mestre Yoda com o Luke e ele mostrando para ele aqueles ensinamentos, é realmente uma coisa linda, e eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas aquela cena, realmente, quem é fã de Star Wars se comoveu com certeza com aquela cena. Os efeitos especiais também estão sensacionais, estão assim de tirar o chapéu. O Rian Johnson mandou muito bem em todos os quesitos na direção, em todos os quesitos técnicos foram perfeitos. A única falha, e aí talvez seja a falha que pode fazer com que o filme não seja perfeito, foi no roteiro. A principal falha de Star Wars Os Últimos Jedi é o roteiro. E isso é muito triste, porque o filme tinha tudo para ser perfeito. Mas se não fosse aquela pontinha no arco do fim, a gente teria um filme maravilhoso. E eu vou explicar o porquê. Bom, a gente tem os arcos muito bem divididos. A gente tem o arco da Rey, onde ela está ali tentando se conhecer e tentando se entender
um pouco mais como funciona a força e como a força funciona nela. E ali ela está tentando convencer o Luke de que ele tem que voltar, enfim, ali a gente tem um arco da ilha. Do outro lado a gente tem o arco do Kylo Ren, que está tentando dizimar a resistência, e ao mesmo tempo a gente tem, nesse arco do Kylo Ren, a gente tem o arco do Poe, que é um arco muito importante. E ali a gente tem um duelo entre a resistência e a Primeira Ordem. E isso fica muito claro, né, que é o arco do Kylo Ren, e a gente tem ali também o arco do Poe. Porém, tem um personagem que é o Finn, que eles precisam encaixar no filme de alguma forma. E eles acharam uma maneira de encaixar o Finn de alguma forma no roteiro e na história. Só que, se você parar pra pensar, e se você assistiu o filme, eu espero que você tenha assistido o filme e continuado até aqui, porque eu já dei muito spoiler, no momento em que o Finn descobre que ele pode resolver o problema dentro da nave, é o momento em que a Leia acaba sofrendo um acidente. Só que, se a general que assume o comando conta pro Poe o plano deles, que era ir para o planeta de Sal, o Poe não deixaria o Finn sair em busca do decodificador. Ou seja, tudo que o Finn fez foi, de certa forma, em vão, porque ele já tinha um plano que era chegar no planeta de Sal. Então, o Finn meio que fica perdido nessa história. O arco do Finn, ele fica completamente perdido. Talvez, se o Finn tivesse morrido, o arco dele teria uma certa validade, porque aí ele funcionaria como um ensinamento para o Poe e mostraria para ele que ele não tinha que ser tão teimoso assim e que não valia a pena aquilo. Só que eles deram uma resolução mais cômoda e salvaram o Finn no final. Por que razão? Eu não sei. Então, essa quebra no roteiro, esse pequeno detalhe da não necessidade do arco do Finn, acaba fazendo com que o filme perca alguns pontos no quesito estrutura. Porque, como eu falei e eu falo aqui repetidamente, o roteiro ele é a espinha dorsal de um filme. Se você não tem um roteiro bom, se você não tem um roteiro perfeito, o seu filme ele vai ter quebras, o seu filme ele vai ter sérios problemas e que vão acarretar em problemas no final e que você vai ter que resolver esses problemas e utilizar manobras muito ridículas para resolver esses problemas. Então eu achei que eles acabaram falhando um pouco nesse quesito, porque eles poderiam ter feito um roteiro um pouco melhor e eles poderiam ter dado para o Finn um arco um pouco melhor. Parece que o Finn estava ali só para trazer os personagens novos e para trazer alguns personagens, como por exemplo a Capitã Phasma, que a gente só vê no final do filme e que ela morre ali porque não tinha mais espaço para ela no roteiro do filme. A gente tem que colocar a Phasma no roteiro do filme. Então de que forma que a gente vai colocar a Phasma? Traz o Finn para esse planeta X e coloca ele nesse conflito X, mas esse conflito X é completamente desnecessário pro todo. Ou seja, acabou que a questão do Finn realmente me incomodou bastante. E eu acho que esse foi o maior problema do filme. E pra mim é o único problema do filme. Agora vamos para as partes mais positivas e mais bonitas de Star Wars Os Últimos Jedi. Antes de falar dessas questões mais bonitas e mais que mais me emocionaram no filme, eu queria também destacar outro ponto negativo, que é o aprofundamento dos personagens. A gente tem, por exemplo, o líder Snoke, que sinceramente foi uma grande decepção, porque o cara aparece e morre de uma forma ridícula. O cara morre de uma forma ridícula. Como é que um supremo líder Snoke não percebe que ele tem ali uma arma girando em torno dele? Ele tinha que ser o cara. Ele tinha que ter ali, né, uma noção do que estava acontecendo. Mas enfim, eu meio que relevei essa questão porque ela não me atrapalhou tanto. Mas é um fato que merece um pouco de atenção e que realmente eles poderiam ter tomado mais cuidado. Eu gostei da forma como eles aprofundaram um pouco mais o Kylo Ren. Eu passei a entender mais o Kylo Ren e um pouco do que se passa na cabeça dele, as dúvidas que ele tem.
Foi muito interessante eles terem mostrado esse passado com o Luke. Eu gostei disso. Gostei da forma como foi passada. Achei muito interessante. Gostei do aprofundamento da personagem da Rey, porque aí a gente pode realmente ver que a gente tem uma heroína que tem uma dualidade muito forte nela e que ela tem uma força muito forte ali. É muito interessante a gente perceber o poder da Rey realmente, porque no primeiro filme, no episódio 7, ela pega um sabre de luz do nada e a gente fica sem entender. E nesse 8 eles explicam, eles mostram pra gente a força e o poder que ela tem e por que ela podia realmente pegar um sabre de luz do nada. Eu achei isso realmente muito interessante. E como fã de Star Wars, para finalizar, eu queria dizer que esse filme, esse 8º filme, foi uma das coisas mais lindas de Star Wars que eu vi. Eu acho que junto com Rogue One, que é um filme lindo também, esse filme, o 8º, ele é maravilhoso. Tecnicamente ele é quase impecável, tirando essa questão do roteiro. Eu achei que é um filme muito bonito e que, para mim, ele explica a força, né? O que é a força. É o melhor filme que traz essa explicação da força. Aquele momento em que o Luke tá com a Rey naquela pedra é um momento lindo, é um momento muito bonito. É um momento em que a gente tem uma noção do que é realmente aquilo que eles sentem. Aquelas cenas em que a gente tem aquelas dualidades entre calor e frio, entre vida e morte, aquilo é muito bonito. Aquelas cenas são muito bem feitas, então eu fiquei realmente muito arrepiado naquele momento. Foi um momento de arrepiar. E a cena final do Luke é uma cena que acho que todo fã de Star Wars queria ver. Para mim foi um desfecho perfeito do personagem. Você vê ali que o filme foi feito para o Luke Skywalker, foi feito para fechar o ciclo do Luke Skywalker. Assim como o 7 foi feito para fechar o ciclo do Han Solo, esse filme foi feito para fechar o ciclo do Luke Skywalker. É uma pena que a Carrie Fisher tenha falecido, porque deu a entender que o 9º filme seria voltado para ela e fecharia o arco dela. Eu não sei como eles vão fazer com isso em relação a isso. Eu queria destacar, para finalizar aqui, 2 cenas que eu acho muito importantes e que, se você tiver a oportunidade de ver novamente o filme, presta bastante atenção. A primeira delas é a conversa entre o Yoda e o Luke, os ensinamentos que ele passa. Ele mostra para ele o quanto que você ficar focado somente em uma coisa, nos livros ou em palavras, pode deixar com que você fique fechado, ao invés de ficar aberto ao que o mundo pode te dar. É muito bonito o ensinamento que o Yoda passa. A falha é o maior dos ensinamentos. E realmente, a falha é ali, nesse filme, a falha é o maior dos ensinamentos, como um todo. E a outra questão, que para mim foi a cena mais bonita, foi o final do Luke Skywalker. A cena final em que ele está sentado na pedra e a gente tem um sol, um pôr do sol, meio que fazendo uma referência à cena inicial do Luke no 4º filme, onde a gente também tem um sol no plano de fundo. Eu achei sensacional. Eu achei um filme lindo. As cenas de luta são maravilhosas, planos abertos com sabre de luz. A gente vê o corpo inteiro das 2 pessoas lutando, cores muito vivas, muito fortes. As atuações estão perfeitas. Star Wars Os Últimos Jedi é um filme lindo, perfeito. Cara, se não fosse essa pequena falha no roteiro, eu daria nota 5. Mas eu não posso dar nota 5 porque tem uma falha. Então eu vou dar nota 4,5 pro filme. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da minha análise de Star Wars Os Últimos Jedi. Fico muito contente que a franquia tenha trazido um filme novo, um filme diferente, um filme divertido, um filme com um tom alegre e que faz muito bem e que faz a gente sair da sala de cinema muito bem. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, porque é muito importante. Deixa o like, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam comigo nessa questão ou se vocês não concordam. Enfim, por hoje é só. Um beijo e eu fui!